A Bíblia, ela retrata uma série de encontros com Jesus. A gente tem milagres acontecendo, a gente tem simples conversas. Mas o certo é que Jesus, ele sempre causava transformação na vida das pessoas. E pessoalmente tem um encontro com Jesus que me chama muito a atenção. Quando Jesus, ele foi ser crucificado, ele estava ao lado de 2 ladrões. Um desses ladrões, ele caçoava de Jesus. Ele dizia: se você é o rei, por que você não se salva? Por que você não tira você mesmo daqui e a gente também? Enquanto o outro ladrão, que era uma pessoa que também tinha cometido crimes, e eu imagino que esse ladrão, ele tinha passado a vida toda buscando a sua felicidade nas coisas que ele podia roubar. Eu acho que ele pensava assim: não, eu vou roubar só mais isso aqui e agora eu vou ficar feliz, e agora eu vou ficar satisfeito. Mas ele não ficava, porque ele procurava a felicidade dele nas coisas erradas. Mas naquele momento em que ele estava na cruz, ele estava à beira da morte, ele conseguiu enxergar a felicidade para ele. Ele conseguiu olhar para o lado e ver a felicidade dele. E acho que ele foi mais feliz naqueles últimos momentos de vida do que quando ele foi todos aqueles anos que ele passou roubando e cometendo pecados. E hoje aqui você tem também essa oportunidade. Você tem essa oportunidade de enxergar a felicidade em Jesus. Você tem a oportunidade de olhar para os olhos de Jesus e ver que só nele você vai conseguir ter a sua real felicidade. Se
Jesus que nós acabamos de cantar, Ele conhece você, Ele me conhece, Ele conhece todos os seus desejos, todos os seus planos, todos os seus anseios. E Ele é aquele que está sempre com você, desde que você nasceu. Ele que escreveu a sua história e continua escrevendo e vai continuar escrevendo. Ele que é o autor da sua vida. Ele que é o autor da sua trajetória. Ele que compõe. Então, cante sobre esse Jesus. Conte ao mundo quem esse Jesus é. Como são maravilhosas as coisas que Ele faz. Todos os que se alegram por causa delas querem entendê-las. Em tudo que Ele faz há glória e grandeza, e a sua fidelidade é eterna. O Senhor não nos deixa esquecer dos seus feitos maravilhosos. Ele é bom e tem muita misericórdia. Muita misericórdia. Ele dá alimento aos que temem e nunca esquece da sua promessa e da sua aliança. Nós com certeza
temos inúmeros motivos para louvar a Deus todos os dias. Nós temos motivos para agradecer só por respirar, só por ainda estar aqui hoje. Temos motivo para agradecer porque nós temos um teto, nós temos alimento. Então, se você parar para pensar, você sempre vai ter muitas razões para louvar a Deus. Inúmeras, milhares de razões. Então, cante hoje com um sentimento de gratidão e agradeça por essas milhares de razões que Jesus te dá para louvar e adorar a Ele. teve muitos motivos para agradecer a Deus. Tudo que ele tinha, às vezes
para pedir perdão dos seus pecados. Ele fazia sacrifícios de gratidão e de entrega a Deus. Os israelitas, eles tinham uma série de sacrifícios. Eram holocaustos, eram sacrifícios pela culpa, eram sacrifícios, umas ofertas pacíficas para agradecer e louvar a Deus. E esses sacrifícios, eles demonstravam toda a rendição que eles tinham, a adoração que eles tinham a Deus. Hoje, a gente não sacrifica mais animais para Deus, mas a gente continua tendo que sacrificar algumas coisas todos os dias. Então, nós temos nossos sacrifícios diários. E o maior sacrifício que você pode dar a Deus é a sua própria vida. São os seus planos, são os seus anseios, tudo que você tem. Em Hebreus 13, versículo 15 diz: por isso, por meio de Jesus Cristo, ofereçam sempre louvor a Deus. Esse louvor é o sacrifício que apresentamos, a oferta que é dada por lábios que confessam a sua fé nele. Não deixem de fazer o bem e de ajudar aos outros, pois esses são os sacrifícios que agradam a Deus. Esses são os sacrifícios que nós temos que dar a Jesus. Então hoje você tem essa oportunidade de devolver a Deus os seus dízimos, as suas ofertas, a sua gratidão e devolver também a sua vida a Ele, se entregar completamente. Cordeirinho foi escolhido dentre os primeiros do rebanho, como oferta foi recebido para o agrado do Senhor. Fidelidade, o Pai da fé, deixou nas mãos o homem de Deus, de tudo que tinha, de cada bênção, dízimo deu. Duas moedas com descrição de quem nada mais tinha nas mãos, foram percebidas pelo Mestre. Em verdade eu vos digo, não houve oferta maior. É a minha gratidão, é a minha
e oferto o que sou em adoração. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor faz por nós. Hoje nós estamos aqui nos entregando a Ti, nos entregando a cada dia a Ti, e hoje nós estamos reafirmando isso. Toma, Senhor, os nossos pensamentos, tudo que o Senhor nos deu, os nossos bens, a nossa vida. Toma a nossa adoração para Ti e nos ajuda a Te adorar com tudo que nós somos, com tudo que nós somos. É isso que nós Te pedimos. Amém. Em tuas mãos entrego o meu ser, tudo que sou por Ti, Senhor. Meu mundo está bem seguro em Tuas mãos e eu sou Teu pra sempre. Cristo, eu acredito em Ti. Cristo, eu pertenço a Ti. A razão do meu viver, a razão do meu cantar, de tudo que sou. Contigo irei, aonde quer que for, e se eu sofrer, confiarei e viverei conforme Tua lei, o Teu amor pra sempre. Cristo, eu acredito em Ti. Cristo, eu pertenço a Ti. A razão do meu viver, a razão do meu cantar. Cristo, eu acredito em Ti. Cristo, eu pertenço a Ti. A razão do meu viver, a razão do meu cantar, de tudo que sou. Fale para Deus hoje que você se entrega. Você entrega os seus planos, os seus sonhos, os seus medos. Tudo que você pode entregar para Jesus hoje, diga para Ele que você está rendido aos pés dele. Feche seus olhos, imagine que Ele está na sua frente agora. Diga isso para Ele de todo o seu coração. Eu Te louvo, eu Te adorarei, eu Te louvo, eu Te adorarei, eu Te
Cristo eu acredito em ti. Cristo eu pertenço a ti. A razão do meu viver, a razão do meu cantar. Cristo eu acredito em ti. Cristo eu pertenço a ti. A razão do meu viver, a razão do meu cantar, de tudo que sou. Diga mais uma vez para ele. Cristo eu acredito em ti. Cristo eu pertenço a ti. A razão do meu viver, a razão do meu cantar. Podemos nos levantar. Senhor Deus, nosso Pai querido e todo-poderoso, nessa manhã nós nos apresentamos diante do Senhor, que é o único digno de adoração, o único que é digno de nós nos curvarmos, nos prostrarmos, o único que merece a intenção da nossa vontade, o único que merece o nosso coração. E nós viemos aqui, Pai, alguns sozinhos, outros de nós com as nossas famílias, nos apresentando diante do Senhor para te adorar, para ouvir o que o Senhor tem para nós nessa manhã. Ó querido Deus, quem sabe alguns aqui enfrentando problemas, tristes, com dificuldades, outros alegres, em clima de celebração. Muitas são as necessidades entre nós, mas todos nós queremos tocá-lo, Pai. Todos nós te pedimos nesse momento que o Senhor nos toque com a sua mão e que o Senhor nos abençoe, que o Senhor tenha misericórdia de nós. O Senhor que está aí no seu trono, no centro do universo, olha para dentro de nós, Pai. Olha para a essência da nossa comunidade aqui e venha nos guiar, nos pastorear. Venha cuidar, Pai, de nós que somos seus. Em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Que bom estarmos aqui adorando o nosso Deus. Essa é a comunidade do Espaço Alfa. Você que nos assiste de algum lugar, também seja bem-vindo a esse momento, a essa experiência. Mas, por favor, não apenas assista, participe com o seu coração e também busque uma igreja para que você possa estar perto das pessoas. Isso faz toda a diferença. Sejam bem-vindos aqueles que estão aqui hoje pela primeira vez. O Espaço Alfa é uma comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Quero dar as boas-vindas ao meu amigo Manuel, pastor Manuel, com a sua família, alguns irmãos aqui da sua igreja. Sejam bem-vindos ao nosso momento de adoração a Deus. Todos nós somos irmãos, somos parte da família do nosso Deus Santo e Todo-Poderoso. E aliás, nós estamos começando hoje uma série sobre família e teremos alguns sábados muito especiais, onde estaremos tratando desse assunto que interessa a toda a família humana, a toda a humanidade. Que tipo de família você tem?
Que tipo de família vocês são? Que tipo de família a igreja é? Ou que tipo de família a igreja deveria ser? E que tipo de família a nossa igreja é? Tivemos o privilégio de participar de um concílio pastoral durante esta semana. Foi um momento muito especial para reflexão, períodos de oração e motivação para nós tocarmos todo esse ano eclesiástico da melhor maneira possível para alcançarmos vitórias para Deus no seu reino. E me senti muito privilegiado em algumas reflexões que pude ter e receber ali. E uma delas tem que ver com a família, onde o pastor Graciliano e psicólogo trouxe para nós. Eu gostaria de compartilhar com vocês esse tema que me fez muito bem. Eu creio ser muito importante para a nossa igreja. De acordo com alguns estudiosos, nós podemos dividir as famílias ou classificá-las em categorias. E alguns desses têm classificado as famílias em 3 categorias. Quero falar um pouco sobre isso hoje e apresentar diante de nós o ideal que Deus tem para a nossa igreja e para a nossa família. Mas antes ainda, por que eu tenho sido tão despertado acerca desse tema? Bem, todos nós sofremos durante a nossa vida. Todos nós enfrentamos momentos de tristeza. Todos nós, em algum momento, ficamos doentes. E nós já sabemos que a maior parte das doenças são psicossomáticas. E a origem delas tem que ver com alguma coisa em nossa mente. Alguma coisa que não foi ideal em nossa vida. E a razão dessas doenças, ou a raiz delas, está localizada na nossa mente. Nós já sabemos, por orientação profética e também comprovada pela ciência, que os primeiros anos da nossa vida são os mais importantes para nós. Então, nós podemos concluir que mais de 80%, alguns chegam a dizer que 90% de todas as doenças que as pessoas têm na sua vida jovem e adulta, 80% ou 90% das doenças, elas têm raiz na mente. E esta raiz na mente tem que ver com 2 coisas básicas. Ou tem que ver com culpa, ou tem que ver com problemas familiares. Mas a maioria delas, não com problemas familiares que você atravessa hoje, problemas familiares que você teve na sua primeira infância. De forma mais profunda até os 3 anos e depois até os 7 anos de idade. Isso é tão sério que cada vez que eu ouço sobre isso e eu encontro algum dado a mais, isso se fortalece na minha compreensão. Como isso é impressionante. Como isso é impressionante. E aí eu fico com um peso muito grande nos meus ombros e em cima do meu coração, preocupado com cada um de vocês. Preocupado com as nossas famílias e preocupado com o futuro da igreja de Deus aqui na terra. O John tem um amiguinho e alguns dias atrás ele estava em casa e ele disse uma coisa que me tocou muito. Infelizmente, há alguns meses, o pai dele
desde então não está mais em casa. Ele se separou da sua mãe. E ele tem a idade do John, 8 anos de idade, ou 7 ou 8, mais ou menos. E ele disse assim: o namorado da minha mãe saiu de casa. Eu falei, mas como assim? Ele é o seu pai? Como você... Eu fiquei pensando como ele pode não chamar ou não se referir a pai, aquele que é o seu pai e que viveu com ele durante 7 ou 8 anos da sua vida em casa. O namorado da minha mãe saiu de casa e ele disse assim: eu estou muito triste. Aí eu não tinha o que falar para ele. Só ter compaixão. E eu fico pensando, o que vai ser desse menino? Na sua juventude, na sua fase adulta? Como será o seu relacionamento com Deus, com as outras pessoas, com a sociedade, com a sua própria família, diante desse trauma? Mais de 80% das doenças têm origem na mente. Problemas familiares ou culpa. E a maioria delas tem a sua raiz nos primeiros anos da nossa vida. Você que é pai, você que é mãe, por favor, escute isso. Preste atenção. Você que tem crianças, principalmente nessa idade, que são pequenos, até 3, uau, e até 7, ou depois até 13, que ainda é uma fase de consolidação. Por favor, o que mais os seus filhos precisam é da sua presença constante do lado deles. Não terceirize a função que Deus te deu, por favor. Essa é uma das obras mais importantes que você que é homem pode fazer aqui na terra. E, de acordo com a revelação divina, você que é mulher, essa é a obra mais importante que você pode fazer aqui na terra. Talvez fosse melhor você não trabalhar fora, se você tem criança pequenininha. Talvez fosse melhor você reduzir sua carga de trabalho fora ou de estar fora. Por favor, eu te peço em nome de Jesus Cristo. A ciência ainda não descobriu totalmente o que isso significa. Mas a revelação de Deus já nos apresentou. E a Ellen White, através de visões e sonhos que Deus deu a ela, ela diz: de cada 10 doenças, 9 têm origem na mente. Ah, pastor, são problemas no coração. Olha como estão as artérias da pessoa. Origem na mente. Pastor, esse diabetes, esse câncer, isso, aquilo. Origem na mente. Por favor. Aquilo que a gente tem de mais importante para apresentar para o Senhor Deus na nossa adoração é o nosso estilo de vida, é o nosso estilo de ser, por favor. E nós aprendemos isso principalmente nos primeiros anos de vida. Por favor. O que o seu filhinho pequeno precisa não é de uma escola que oferece muita coisa, ou de uma escola cara, por favor. Por favor. Essa está sendo a nossa ênfase nessas primeiras mensagens desse ano, e eu te peço, por favor, atenda essa mensagem que não é minha. Desde o primeiro sábado do ano, com o pastor Almir, o pastor Eli no sábado passado, e agora, e no sábado que vem, vamos intensificar um pouco mais, falando sobre o centro da família, sobre a essência da família. Por favor, amigos queridos, isso tem que ver com a coisa mais importante da nossa existência. Os nossos relacionamentos, a começar pela nossa família. E aí eu
fico com o coração batendo forte no meu peito, pensando como vai ser esse ano, quais são os desafios que nós iremos enfrentar como igreja, quais serão as crises que algumas famílias aqui irão passar. Será que algum casal irá se separar durante esse ano aqui da nossa comunidade? Em nome do Senhor Jesus, que isso não aconteça. Mas é possível que alguém esteja sofrendo muito e que a gente não saiba. Eu digo a gente, a comunidade ou a maioria de nós. Essa mensagem ela é para todos nós. De acordo com os estudiosos, nós podemos classificar as famílias em pelo menos 3 categorias, e uma forma de classificar é exatamente essa. Me ajudem aí, por favor, com os slides. Isso. O primeiro tipo seria a família parental. Aquilo que torna uma família parental, ou uma família parental, é o vínculo genético. Ou seja, quem é da sua família parental? Os seus ascendentes e os seus descendentes. Os seus ascendentes e os seus descendentes. A minha esposa, ela não é da minha família parental, porque nós não temos vínculo genético. Os meus filhos são da minha família parental, os meus pais são da minha família parental. E também os meus irmãos. Há vínculo genético. Se há vínculo genético, faz parte da família parental, né? Mais próximos ou mais distantes, mas faz parte. Os tios e assim vai. Se há vínculo genético, ou os tios, né, que têm vínculo genético com você. O segundo tipo de família é a família nuclear. A família nuclear ela é unida por 2 tipos de vínculos. O vínculo legal e o vínculo genético. Então, quando você se casa, você se liga à sua esposa, ao seu marido, por um vínculo legal. E isso os faz uma família nuclear. Os seus filhos, eles farão parte da família nuclear pelo vínculo genético e legal também. E aí, existe o terceiro tipo de família, que é a família escolhida. A família escolhida, ela é unida pelo vínculo legal. Por exemplo, a sua sogra ou o seu sogro fazem parte da sua família escolhida. Porque, através do vínculo legal que você formalizou com a sua esposa, você assume responsabilidades com os pais dela. Lembra do mandamento bíblico? Honrar pai e mãe. Então, se você se torna um com a sua esposa, esses deveres de filho fazem parte de você para com os seus sogros também. E, por conseguinte, com a família dela, com os irmãos dela, os sobrinhos dela ou dele, e assim por diante. Quando você escolhe uma pessoa para se casar, você escolhe formalizar um vínculo com toda a família do seu cônjuge. Então, mesmo que você não queira, você está escolhendo fazer parte da família dela, ou fazer parte da família dele. E como filhos de Deus e cristãos que nós somos, nós devemos reconhecer isso. A família escolhida, ela também pode ser unida através de vínculos
emocionais, de vínculos sentimentais. E eu pergunto para você, que tipo de família a igreja é? Que tipo de família a igreja é? A igreja, como uma comunidade, como uma família grande, né? Ela seria uma família parental? Existem vínculos genéticos que nos ligam? Não. A igreja não é uma família parental. A igreja é uma família nuclear? Também não. Uma família nuclear, ela vive junta, ela existe para suprir todas as necessidades de cada membro ali e estão debaixo de um mesmo teto. A igreja não é uma família nuclear. A igreja é um tipo de família escolhida. Porém, será que por vínculos legais? Veja, a família ideal, escolhida, ela é ligada pelo vínculo emocional e pelo vínculo legal também. A igreja, ela é uma família ligada por vínculos emocionais e legais. Legais não do ponto de vista jurídico humano, mas legais do ponto de vista bíblico teológico. A igreja só é uma família por causa dos vínculos afetivos. E aí eu quero apresentar nesse momento um texto bíblico para você, que está aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Mateus, capítulo 6, verso 9. Mateus, capítulo 6, verso 9. Jesus, quando ele dá instruções para os seus discípulos acerca de como eles deveriam orar, Jesus ele diz assim: portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus. Por que nós devemos orar Pai nosso? Por quê? Isso implica que nós somos irmãos. Isso implica que nós somos de uma mesma família. Existe um vínculo legal, bíblico, teológico que nos une. E podem existir vínculos afetivos. E é aqui que eu quero me deter. Provérbios capítulo 18, verso 24, um dos belos versos da Bíblia, diz assim que há amigo mais chegado que irmão. Há amigo mais chegado que irmão. Que irmão de sangue, né, de vínculo genético, que irmão de família parental. Ou seja, a família, por vínculo afetivo, ela pode ser mais forte do que a família parental. E isso é algo tão forte que a igreja primitiva, de acordo com Ellen White nos Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, ela ameaçou o trono de Satanás. Preocupado, ele usou a perseguição. Depois, ele usou a institucionalização. E ele fez isso para acabar com o vínculo afetivo que existia na igreja cristã. E o reino das trevas, Satanás, ele percebeu que ele não conseguia, ou ele não conseguiu, através da perseguição, deter o crescimento da igreja no primeiro, no segundo século. Não conseguiu. Quanto mais perseguia, mais a igreja crescia. Porque diante do sofrimento, os vínculos afetivos, eles aumentavam. E a igreja se unia mais como uma família. Então, ele descobriu isso. E Satanás, ele conseguiu deter o crescimento da igreja, colocando cristãos contra cristãos.
dúvida, discórdia, fofoca. E por causa disso, comentando o capítulo 6 de Atos, por exemplo, Ellen White diz que a igreja criou o corpo de diáconos para resolver um problema que os pastores daquela época, os apóstolos, estavam enfrentando, por causa de discórdia entre os irmãos. Olha, vocês estão dando mais para aquelas do que para essas. Aqueles que não são judeus estão sendo menos prestigiados. E a igreja começou a montar estruturas para resolver problemas internos. O diabo conseguiu deter o crescimento da igreja quando a igreja deixou de ser família. Quando seus vínculos afetivos começaram a ser quebrados. Queridos, existem famílias nucleares ou parentais, famílias escolhidas, continua sendo família, mas se não há o vínculo afetivo, não serve para nada. Na nossa sociedade, existem muitas famílias ligadas apenas por vínculos legais. Em nossa sociedade, existem muitos casais ligados apenas por vínculos legais, porque os vínculos afetivos foram minados e destruídos. Eu me pergunto nessa manhã, será que eu falo para algum casal aqui? Será que eu falo para alguma família aqui da nossa comunidade, ou que está nos visitando nessa manhã, cujos vínculos afetivos têm sido detonados nos últimos meses ou anos, a ponto de que agora só restam os vínculos legais? E você se pergunta, até quando isso vai durar? Queridos, de fato, uma família assim, parece que não serve para nada. Uma igreja que não tenha vínculos afetivos, ela definitivamente não é uma família. E logo também não servirá para nada. Evangelho de João, no capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17, verso 20 e 21. Aqui é aquela famosa oração de Jesus, na quinta-feira à noite, antes da sexta da sua morte. Evangelho de João, capítulo 17, verso 20 e 21. Não rogo somente por estes, Jesus está falando dos seus discípulos daqueles dias, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, os discípulos do futuro, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Para que a missão de Deus aconteça aqui na terra através da igreja, a igreja necessariamente precisa estar unida. A igreja necessariamente precisa ser uma família escolhida, cujos vínculos afetivos fazem dela, de fato, uma família na prática. Porque se ela for apenas pelos vínculos bíblicos, teológicos, vínculo legal, então, ela será mais uma dessas famílias, que existem tantas por aí pela nossa sociedade. O marido, a esposa, vínculo legal, também por causa da empresa e outras coisas mais, mas não existem mais vínculos afetivos. Os filhos sentem isso, eles sabem disso e já está todo mundo sofrendo. Daqui a alguns anos vocês vão colher as consequências das doenças emocionais, físicas, psicossomáticas.
E é assim. Sabem, amigos, nós precisamos mais do que uma família funcional. Nós precisamos de uma família cujo vínculo principal é o vínculo afetivo. Não o genético ou não o legal, cujos vínculos principais são os vínculos afetivos. E eu te pergunto, como você tem investido para que isso seja uma realidade na sua casa? Como é que se faz isso? Eu não preciso multiplicar muitas palavras, mas investimento. Você precisa dedicar tempo. Nós precisamos, eu preciso dedicar tempo para minha esposa. Ela precisa dedicar tempo para mim. Nós precisamos dedicar tempo para os nossos filhos. Nós precisamos vivenciar experiências juntos, diariamente. Para que essas experiências sejam um contexto e um pano de fundo para a formação dos vínculos afetivos. Sabem, os problemas, eles na realidade não são problemas. Sabe, Deus, Ele olha no céu e Ele olha do céu, do seu trono, e Ele vê os nossos problemas. Às vezes os nossos problemas são soluções. Os nossos problemas às vezes são soluções para os reais problemas que Deus tem com a gente. A maioria dos problemas que a gente passa no dia a dia e na vida, eles são oportunidades para nós nos ligarmos um ao outro. Sabe aquela situação, aquele contexto de doença, aquele contexto de tristeza por causa de um luto? Ora, quantas famílias eu tenho visto? Em quantos funerais eu tenho ido e eu tenho visto irmãos brigados se abraçarem? Os problemas para nós são oportunidades para Deus. Aproveite as oportunidades, mas não espere os dias maus para você fazer aquilo que você pode fazer hoje. Não espere a sua filhinha ficar doente, não espere a sua filhinha ficar com depressão para você fazer alguma coisa por ela, começar a gastar tempo com ela. Não espere que o seu filhinho de 3 anos tenha um distúrbio, comece a ter problemas psicológicos, para você fazer o que você tem que fazer com ele. Queridos amigos, está nas nossas mãos. Quais são os principais vínculos que unem a sua família? É o vínculo legal? É o vínculo genético? Ou são os vínculos afetivos? E eu digo, a sua família só é família de verdade se for pelos vínculos afetivos. Mas e aí, se os vínculos afetivos estiverem quebrados? E aí, o que eu faço? Eu abandono a minha família? Não. Vai causar mais problema ainda. Você vai buscar em Deus o poder dele para restaurar esses vínculos. Está aqui na palavra de Deus. Você não está vendo Jesus orando? Ele já viu os problemas entre os seus discípulos, problemas de inveja, de orgulho, de brigar um com o outro. E aí Jesus está orando e ele fala, Pai, eu peço, não somente por esses, olha os problemas que eles estão passando. Eu peço por aqueles que virão a crer em mim, os discípulos do futuro. Ó Pai, eu te peço que o Senhor os faça um. Eu te peço pela unidade deles, porque somente se eles forem unidos, somente se eles forem uma família, por vínculos afetivos, o mundo conhecerá que o Senhor, que tu me enviaste. O mundo conhecerá que Jesus é o Salvador, o Deus que veio ao mundo. Queridos amigos, este é o principal milagre. O principal milagre que Deus faz aqui na terra não é curar uma pessoa de câncer, não é levantar uma pessoa da cama, não é curar um cego. Esse é o principal milagre. E quando as pessoas veem isso, o amor ligando os outros, quando as pessoas veem isso na igreja, o que acontece? Elas são atraídas. E a igreja tem a oportunidade de levá-las a Cristo. A oração de Jesus é respondida sempre que uma igreja em união amorosa atrai novas pessoas do mundo para a fé.
Uma igreja dividida não leva pessoas a Jesus. Uma igreja dividida não leva pessoas a Jesus. Uma família dividida não alcança os objetivos, os propósitos que Deus tinha para ela. Eu te pergunto, o que você vai fazer pela sua família? O que você vai fazer para construir mais poderosos vínculos afetivos entre você e sua esposa, entre você e seus filhos, entre você e a sua sogra ou seu sogro, entre você e a sua igreja? Uma importante recomendação de Deus para nós diz assim: se a igreja é grande, que ela se divida em grupos pequenos. Qual que é o principal objetivo disso? Vínculos afetivos. Para que existam vínculos afetivos, para que a igreja, para que a igreja seja família, porque a igreja não é um prédio, já falamos isso e conversamos sobre isso aqui tantas vezes. Igrejas são pessoas. E igreja só é igreja se a igreja for uma família. E igreja só é família se for família escolhida. E igreja só é família escolhida se for pelos vínculos afetivos. Queridos irmãos e amigos, para a continuidade da sua família, para a continuidade da igreja, é necessário que nós tenhamos vínculos afetivos. E para que nós tenhamos vínculos afetivos, nós precisamos investir nas pessoas. Nós precisamos nos convidar uns aos outros para a gente ter refeições juntos. Uma família que convida a cada semana uma outra família para almoçar junto, essa família é uma família que está investindo em vínculos afetivos. Ela está investindo, em outras palavras, na igreja. Em outras palavras, ela está investindo na principal estrutura e essência da igreja, na razão de ser da igreja. Não é só convidar para almoçar. É percebermos as necessidades dos outros. É fazermos pelo outro aquilo que ele não pode fazer sozinho. É fazer pelos filhos dos outros aquilo que os pais não podem fazer sozinhos. E nós temos aqui N exemplos na nossa comunidade de ministérios que apoiam as nossas famílias, como foi citado pelo pastor Almir aqui, há 2 sábados atrás. A diretoria do Clube de Aventureiros está investindo nos vínculos da igreja com os seus filhos. E aí você não apoia. O Ministério da Música investe trazendo os seus filhos para cantar, para aprenderem a adorar a Deus. Toda vez que você apoia as iniciativas da igreja, você está investindo em vínculos para os membros da sua família que participam destes ministérios ou dessas iniciativas, destes projetos. Uma família que esteja ligada à comunidade apenas pelos vínculos legais, bíblicos, teológicos e não por vínculos afetivos, de fato e de verdade, ela não faz parte da comunidade afetiva. Ela não faz parte da família da igreja. E nós temos aqui na nossa igreja várias pessoas e famílias nessa condição. E eu faço um apelo para você no começo desse ano. Por favor. Você quer ser parte da igreja, então seja de verdade. Faça alguma coisa, tome iniciativa, invista na formação de vínculos afetivos com os irmãos, com a comunidade de fé. Se não aqui, em outro lugar, você precisa de uma comunidade de fé. Isso é bíblico. Queridos amigos, o único recurso que o inimigo encontrou para deter a igreja, e que ele usa até hoje, é o de quebrar os vínculos afetivos. Toda vez que você orar, lembre-se de quando você chamar Deus de Pai, toda vez que você chamar Deus de Pai, você precisa me aceitar.
como seu irmão. E os outros filhos de Deus também. Isso sob a pena de que eu ou você não estejamos na família de Deus. E sabem, a igreja não é o único tipo de família nesta categoria de família escolhida por vínculos afetivos. Você tem, por exemplo, famílias, pessoas que se unem com propósitos errados, ruins. Por exemplo, os grupos de máfia, os grupos de crime. Um exemplo aqui para nós, para a nossa região, a família do norte. Existem pessoas ali ligadas por vínculos afetivos, vínculos esses tão fortes, que são mais fortes do que os vínculos de muitos de nós aqui. São capazes de se arriscar um pelo outro. É um tipo de família por vínculo afetivo, família que você escolheu ter. E aí? Nós temos essa possibilidade. Deus nos dá esta capacidade. E o segredo é amar. Amar sempre, até os inimigos, para nós garantirmos que nós estamos na família de Deus. Porque se nós não amarmos nossos irmãos, nós vamos ficar chamando de pai, sem ter irmão. É possível que em algum momento nós deixemos de ser parte da família dele, da família que eu acho que eu pertenço. E então, nós não temos o direito de rejeitar, sob a pena de nós mesmos não mais pertencermos a essa família. Queridos amigos, nós pertencemos a um rebanho do qual o dono decidiu morrer para não perder nenhuma das suas ovelhas. O que você vai fazer? Vai continuar assistindo culto e mais culto durante esse próximo ano? Vai continuar entrando e saindo da sua casa, indo e voltando do trabalho? E aí? Vai terminar o ano do mesmo jeito? Se sim, vai terminar pior. Eu quero desafiar você a fortalecer os vínculos afetivos da sua família nuclear, da sua família parental, da sua família escolhida, mas especialmente, eu digo hoje, da nossa família de fé. E aqui todos nós podemos entender a importância dos pequenos grupos e de como nós lidamos com essas amizades aqui na igreja. Se não fizermos isso, não cumpriremos a missão do nosso Deus. Para que o mundo saiba e conheça que tu me enviaste, eles precisam estar ligados. Posso contar com você? Nossa comunidade ela vai continuar andando para frente e para o alto, com muitas iniciativas, para nos exercitar, mas nós precisamos da decisão de cada pessoa. E agora um exemplo desses, que aconteceu na última semana, um pequeno vídeo de 2 minutos, sobre a viagem que nós fizemos, e que fortaleceu os nossos vínculos afetivos com a gente mesmo e com o nosso próximo. Vamos assistir nesse momento, então, e que isso seja uma realidade da nossa vida. Fomos na quarta-feira à noite da semana passada. Chegamos nessa última segunda-feira pela manhã. Fomos a Guiana
a cidade de Lepe. E lá nós procuramos fazer o nosso melhor para demonstrarmos amor ao nosso próximo. Levamos muitos adolescentes, jovens, para eles terem essa experiência. Essa foi a visita no hospital. Momentos de passeio, de conhecer um outro lugar diferente. E ali nós precisamos uns dos outros. Senão a gente não tinha conseguido fazer nada. If our heart is above than 100 beats, we need to look. Yes, we need to look like that. Aí uma escola de 800 alunos que nós atendemos no sábado à tarde. Foi esse um momento maravilhoso. Estar em contato com tanta gente. Comunicando o amor de Deus através de tudo que a gente estava fazendo ali. Aí os bravadores lá da Guiana, a igreja da Guiana. Eu quero convidar aqui um grupo para representar toda a equipe que fez a viagem. Por favor, Inaê. Vem aqui. A Inaê teve uma experiência muito bonita com algumas amigas ali, naquela escola que vocês viram, que para mim exemplifica essa questão do vínculo afetivo que é a base da família da igreja. Inaê, e aí, você gostou da viagem? Alô? Tá, deixa eu ligar, ok. Oi. Deixa eu... Tá bom. É isso, você usa o meu aqui. Você estava ali com as suas amigas, da sua unidade do Clube dos Bravadores e a sua equipe que foi separada para trabalhar ali nas atividades missionárias que nós fizemos. Foram 3 atividades: a construção das salas do fundo da igreja, e já há muitos anos, me parece que há 16 anos, tinha um plano e os irmãos não tinham conseguido construir ainda. E pela bondade de Deus, nós tivemos a oportunidade de ajudá-los. E as salinhas estão ali hoje. Nós fizemos visitas missionárias e tivemos atividades especiais nessa escola. E na volta, a Inaê contou para nós uma experiência que ela teve na escola que tocou muito o coração dela. E que eu disse, é isso, é exatamente isso. Essa é a essência. Eu queria pedir, Inaê, para você compartilhar com a gente. Como é que foi essa visita lá na escola? O que tocou o seu coração ali? Oi, gente, bom dia. Um dia anterior, na sexta-feira, a Adria fez um teste vocacional com as meninas, na verdade com todas as crianças do colégio. E eu, a Gi, a Thaís e a Fernanda fizemos o teste com esse grupo de meninas. E a gente ficou muito amiga das meninas na hora. Não sei o que aconteceu, foi sei lá, a gente ficou muito amiga das meninas e a gente começou a rir, jogou Uno e ficamos muito, muito próximas delas. E aí voltamos, jantamos, né? E no outro dia, que era sábado, nós fomos para lá à tarde fazer o workshop. E eu não consegui vê-las, eu também estava lá, várias outras crianças, a gente estava fazendo várias outras coisas. Aí no final... Estávamos todos lá, né? Estávamos todos. A Giovana, estava todo mundo lá no sábado à tarde. E aí no final, a Adria, todo mundo já estava indo embora, na verdade a gente estava esperando os carros. E não deu para entrar eu e a Sofia no carro. Aí eu falei, poxa, Sofia, vamos esperar o próximo carro. E aí a Adria pegou e falou assim, vamos visitar o dormitório das crianças? Aí eu disse, vamos, né? Vamos lá, Sofia, vamos. Aí a gente entrou nos quartos, e aí a gente olhou e tudo mais. Aí quando eu estava já saindo,
tipo, uma menina me abraçou assim por trás. E aí eu fiquei, tipo, tentando olhar. E quando eu olhei, era a menina do outro grupo, do grupo que a gente tinha ficado muito amiga. Só que eu não sei falar nada de inglês, então foi horrível. Tentei me comunicar e não entendia nada, não conseguia falar nada. E a Sofia, maravilhosa, ela traduziu tudo para mim. E aí a menina falando e eu olhava para a Sofia, o que ela está dizendo? Aí ela está perguntando se você vai ficar mais tempo aqui. Aí eu disse, diz para ela que a gente vai embora amanhã. E aí a Sofia traduziu para ela e disse, a gente vai embora amanhã. E a menina começou a chorar. E eu não me aguentei, né? Comecei a chorar também. E na hora eu fiquei muito emotiva. E aí ela perguntou se a gente ia voltar outra vez lá. E aí a Sofia traduziu mais uma vez. E aí ela disse que eu pedi para ela dizer que eu ia tentar voltar uma outra vez lá. Só que ela me abraçava tão forte, assim, de uma forma assim que era Nunca senti isso, de verdade. Nunca tinha sentido com alguém que eu conheci em um dia. Era muito forte, parecia que a gente era irmãs, sabe? Eu queria trazer ela para minha casa, eu queria que ela viesse embora. E ela pediu para vir comigo. Ela falou perguntou se ela podia ir com a gente. E não dava, né? Mas eu oro por ela todos os dias. Que um dia a gente se encontre. Espero um dia, não sei, que ela venha morar aqui. Não sei o que vai acontecer. Mas foi muito importante. Como o pastor disse no ônibus, o amor é a língua mundial. Não importa se eu não falo inglês e ela não fale português, mas ali naquele momento a gente se comunicou de forma afetiva, tão forte, que nos tornamos irmãs. Irmãs assim que eu quero levar para a vida. E é muito importante isso. Eu aprendi que o amor é a linguagem mundial. Obrigado, Inaê. Pode ficar aqui. A Inaê aprendeu que o amor é a língua mundial, a língua universal. Você fala a mesma língua que o seu esposo? Fala, né? Português, ele entende. Você fala a mesma língua que os seus filhos? Acho que sim. Agora, vocês têm se comunicado com a linguagem do amor? A gente se entende aqui na igreja, né? Pelo português. Mas é a linguagem do amor. O quanto eu me comunico através dela. Vocês vão ver várias pessoas vestidas com essa camiseta hoje. Quando você vê uma pessoa vestida com essa camiseta, saiba, ela foi nessa viagem, ela participou desse exercício de missão de amor, de amar, missão de amar. E a gente vai continuar fazendo essas missões para a gente se exercitar. Agora, tudo isso não vai valer a pena se você não praticar isso dentro da sua casa e dentro da nossa igreja. Eu preciso do seu investimento para que a gente seja igreja, para que nós sejamos família de Deus. Não vai adiantar nada a gente construir aquele prédio daquele tamanho ali que a gente está construindo, se nós não construirmos vínculos afetivos. E lembram dos perigos? A discórdia, os boatos, o ciúme, a inveja, as fofocas. Lembram? Nós citamos aqui no começo. Armadilhas do diabo para trazer intriga para o nosso meio. Por favor. Vamos começar de novo, vamos? Comece de novo com a sua família. Vamos ter um ano diferente. Nós poderemos avançar muito mais. E Deus revelou para nós, onde há uma conversão, haveriam 100 conversões. Se nós fôssemos mais bondosos, mais corteses, mais cristãos de verdade, mais autênticos. Vamos buscar isso? Se você quer buscar isso com a gente, por favor, fique em pé. Eu quero orar com você nesse momento, por isso. Vou orar aqui com as meninas também. Inaê, Giovana.
Querido Pai, eu te agradeço muito por fazer parte da sua família aqui na terra, ó Deus. E te agradeço também porque o Senhor me deu uma família, uma esposa, a Sofia, o John. O Senhor me deu também pais que cuidaram de mim quando eu era uma criança e eu cresci. E tudo isso é parte fundamental da minha existência e da minha vida. Eu não tenho como desassociar a minha vida disso. O trabalho e tudo mais, os estudos, na realidade contribuem para que eu seja alguém mais útil para a família do Senhor aqui na terra, para a minha família. Então, a família, ela não é um meio para eu ter alguma coisa. A esposa não é um meio para eu ter prazer. Os filhos não são meios para eu sentir orgulho. A família não é um meio. Ó Senhor Deus, a família é uma finalidade aqui na terra. O Senhor criou isso na primeira semana. Oh Deus bendito. E se para nós a família for uma finalidade, então o Senhor a usará como um meio para mostrar para o mundo que Jesus Cristo é o Salvador, que Jesus Cristo é Deus e que o Senhor pode restaurar todas as coisas, inclusive o nosso planeta, conforme ele era antes do pecado. O Senhor pode restaurar o nosso planeta de tal forma que ele se transforme no jardim do Éden novamente. E o Senhor já prometeu que vai fazer isso. Oh Deus, eu quero, Pai, participar da sua família aqui na terra, dando o meu melhor para investir, construindo vínculos afetivos, para a honra e glória do seu nome, mesmo com pessoas que eu não goste muito, com pessoas que às vezes eu não tenha tanta afinidade, mas eu preciso amar. Eu preciso amar até os meus inimigos, o Senhor diz. Ó Deus, nós nos colocamos nesse momento nas suas mãos, pedindo que o Senhor faça essa obra em nossa vida. E que o Senhor nos transforme, para nós amarmos de verdade. E sermos uma família verdadeira em casa e no mundo, através da igreja. Transforme, Pai, o nosso coração. Nós o colocamos nas suas mãos. E que essa experiência que a Inaê e as meninas tiveram possa se repetir dia após dia em nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém.